Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Abraço, pessoal, e vamos São Paulo. Vamos São Paulo. Até mais. Saudações, torcedores são paulinos, torcedoras são paulinas. Mais um vídeo aqui dos professores são paulinos comentam. Hoje vamos falar sobre o elenco do São Paulo, né? Antes de começar os campeonatos, né, que realmente importam, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Vamos discutir um pouco sobre alguns jogadores. Lógico, aqui eu vou dar a minha opinião, né? Eu sei que tem pessoas que gostam de certos jogadores, não gostam de outros. Eu vou falar a minha opinião, vou tentar ser o mais isento possível aqui, né? E se caso você discordar, tudo bem. Se você concordar, também tudo bem. E é isso. Acho que todo mundo quer que o São Paulo vença, certo? Mas eu tenho minhas impressões e tenho as minhas opiniões sobre o elenco do São Paulo. Beleza? Então, vamos lá, né? Antes de tudo, né? Dê um like no seu vídeo. Se você quiser, comente aí, né? Acompanhe a gente aí nas melhores redes sociais, @profspfc, para ajudar a gente aí, né? Para o canal dar uma crescida e tudo mais. E agradeço muito aí ao apoio de todo mundo, certo? Então vamos lá. Goleiros. Rafael. Qual é a minha opinião sobre Rafael? Eu acho que ele é um goleiro bom. Ele não, para mim, não é um ótimo goleiro, não é um super goleiro e também não é uma tralha, certo? Ele é um goleiro estável, não sabe sair jogando com os pés. Eu acho que ele tem que botar isso na cabeça dele, que quando tiver apertado é para ele dar um bico para frente. Tem um problema lá que alguns torcedores dizem, não pega pênalti e tudo mais. Eu vou comparar, pessoal. A gente teve um grande goleiro na nossa história, que é o Zete. Também não era um grande pegador dos pênaltis. Ele pegou um pênalti na final da Libertadores 92 e raramente pegava pênalti, tá? Então, assim, acho que se um goleiro não falhar, fazer o feijão com arroz e não defender tantos pênaltis, eu acho que para mim ainda dá, né? Mas o Rafael, para mim, é assim, é isso. É um goleiro bom, a parte boa dele é a estabilidade, a parte ruim é que ele não pega pênalti e que ele não sabe sair jogando com os pés, né? E às vezes é necessário isso. Mas ele é estável, certo? Nunca foi um grande titular nos times que passou, né? Conheceu a titularidade praticamente do São Paulo com mais de 30 anos. Então é isso. De Andrei, para mim é pouco a comentar. Acho que nem deveria estar no grupo do São Paulo. É um goleiro fraco, é um goleiro inseguro, é um goleiro ruim. Mas qual que é se ele tem uma parte boa, ele é um goleiro que pega mais pênaltis. É isso. Mas eu não contaria com ele no grupo. Temos o Yang, né? Mas ele jogou bem na categoria de base, nunca jogou no profissional, então é difícil a gente fazer uma avaliação, tá? Mas né, se eu fosse treinador de São Paulo, ele seria o meu reserva, meu primeiro reserva, certo? Até quando eu jogar time reserva, misto, colocaria ele. Ele tá com uma lesão, né? Ele tá voltando agora, mas eu colocaria ele. Lateral direito. Vamos lá. O Cedric. Eu acho que um bom jogador, tá? Precisa mais de ritmo, ele já é experiente, né? Mas é um jogador que não faz besteira. É um jogador que já jogou Eurocopa, já foi de seleção portuguesa, jogou no Arsenal, na Inter de Milão, no Sport, então ele conhece times grandes, ele tem uma experiência boa, só que ele tem uma característica, ele não é muito rápido, ele é um pouco mais técnico, né? Talvez para alguns jogos não sei se sirva, né? Dependendo do que for pedido, mas ele é um bom jogador, ficaria com ele no time, ele é o titular da equipe. Igor Vinícius. Eu acho um jogador, assim, já tive mais tolerância com ele, mas, assim, ele define muito mal jogadas. É aquilo que ele fala, né? A gente não gosta de chamar assim, mas ele é um jogador burro, né? QI limitado.
futebolisticamente. Tá? Ele toma muita decisão errada e isso para jogador não dá. Tá? Mandaria ele embora agora? Eu não sei. Porque assim, ele é o reserva da posição, a nossa outra opção é um garoto ainda, que também não jogou no time de cima. Então, assim, eu deixaria ele no grupo, mas acho que eu não renovaria o contrato dele, que já está acabando. Desculpe. O Mike é um jogador que jogou bem. Aí todo mundo tem um recorte aí da Copa do Brasil, Sub-20 e da Copa São Paulo. Parece ser um bom jogador, ofensivo, tudo mais, mas a minha dúvida é: será que para jogos fora, se precisar dele lá em Libertadores, tudo mais, ele aguenta? Será que ele aguenta essa pressão? Será que ele está preparado para essa pressão? Essa é a minha dúvida. Eu acho que assim, se ele for trabalhado, se ele for, né, participando, tal, de jogos assim, né, tal, acho que a gente até poderia contar com ele, mas eu tenho minhas dúvidas. Mas parece que pode ser um bom jogador, tá? Na zaga, vamos lá. Arboleda, jogador ótimo. Eu acho que esse ano está um pouquinho abaixo dos outros anos, mas assim, jogada aérea ele é muito bom. Ele é muito bom em um contra atacantes. Para mim, é nosso zagueiro titular. Ferrarese, também acho um bom zagueiro. No esquema de três zagueiros, eu jogaria com ele, tá? Porque ele é um jogador ainda versátil, que pode fazer lateral direita e tudo mais. É um jogador que tem uma relativa técnica, né? Ele parece ter mais técnica do que, por exemplo, o Arboleda, e é bom no jogo aéreo. Então, ficaria, assim, com ele no time titular. Alan Franco, ele é o que melhor sai com a bola e é o melhor que dá combate, né, que caça atacante, assim. Só tem uma restrição com relação a ele. Às vezes ele faz muita graça, né? Quer dar passos arriscados, tocar de calcanhar. Não me agrada isso, tá? Mas tentaria renovar o contrato dele, né? Que ele já ganha bem, ele vai querer aumento. São Paulo não está podendo gastar tanto, mas é um bom jogador, seria titular, né, no esquema de três zagueiros comigo também. Os outros zagueiros. O Juan Tressoldi, eu acho um bom zagueiro, mas eu não pagaria lá os tais 25, 27 milhões por ele. Eu acho que é muito por ser um jogador que seria reserva, em tese. Mas se houvesse outro tipo de negociação, quem sabe? Para mim, ele é um bom zagueiro, é um bom reserva. Temos o Sabino, né? Que assim, se ele jogar sério, na máxima seriedade, eu acho que dá para ele ser uma opção. Mas se ele começa a se achar, também de querer sair jogando e tal, aí eu acho complicado, tá? Mas é um jogador que dá para compor elenco, assim. Tem o Igão, também nunca jogou no time de cima, então a gente não tem um recorte dele, né? Eu espero que aconteça com ele até o que aconteceu com o Beraldo, sabe? De ficar lá um tempão treinando e quando começar a jogar, deslanchar. Mas não sei, né? As características são bem diferentes dele pro Beraldo. Lateral esquerdo, né? Eu acho que aqui o São Paulo já diminui muito a preocupação comparado ao ano passado, né? A gente tem o Enzo Dias, é um jogador muito bom defensivamente, ofensivamente não, né, não é tão bom, mas a característica dele é defensiva. Para jogos fora de casa, eu acho que é excelente. E foi uma boa contratação do São Paulo, né? Eu já vi gente reclamando dele e tal, mas é isso. Quem já tinha visto ele jogar anteriormente sabe. Ele é muito bom defensivamente, ele marca bem, ele é um cara que consegue fazer até marcação individual. Ótimo jogador para isso, tá? Não espere que ele vai dar cruzamento, que tem esse fetiche do brasileiro que lateral tem que dar 300 assistências. Ele não vai fazer isso, tá? Temos o Wendel, né, que é um jogador que a gente esperou, tal, um baita novela. Acho que é um lateral com muita capacidade, né? Ele já tem uma capacidade ofensiva bem maior do que o Enzo. Defensivamente, ele não é tão bom, mas também não é uma avenida, tá? Então acho que é um lateral aí que, quando tiver no ritmo de jogo, principalmente o jogo que o São Paulo precisar atacar, ele será aí titular indiscutivelmente. Jogos fora, pode revezar aí com o Enzo aí, quando precisar de algo mais defensivo. Mas e é um jogador versátil também. Então, acho que é um jogador aí que vai agregar muito ao São Paulo. E temos o Patrick, né? Que é um jogador aí que a torcida não gosta muito. Eu realmente, assim, prefiro não queimar o jogador, porque assim, ele nunca jogou 5 jogos seguidos. Nunca teve uma sequência. Teve muita lesão, tá?
Então não dá para você ficar julgando o jogador por recortes. Ah, aqueles 20 minutos que ele jogou num jogo. Ah, aquele jogo que jogou todo time reserva, não sei o quê. Então, cara, eu acho precipitado esse julgamento tão pesado em cima dele. Merecia alguma chance e acho que como terceiro aí vai jogar muito de vez em quando e até emprestaria ele se fosse o caso. Vamos lá, volantes. Pablo Maia, infelizmente, está machucado, é o nosso melhor volante, né? Primeiro volante. Vamos torcer para quando ele voltar bem, mas é um desfalque. Temos aí o Luiz Gustavo, né? Assim, jogador experiente, jogador que dá uma tranquilidade, mas eu acho que ele é um jogador muito lento, né? O que nós ganhamos em jogo aéreo e chute de longe com ele, a gente perde em velocidade e tudo mais, né? Ele é lento e tal. Às vezes também acho que prende muito a bola, quer cadenciar muito, mas é um jogador que, bem ou mal, vai ser útil aí durante esse ano, né? Vamos torcer para que ele não erre em jogos decisivos como ele errou no ano passado. Tem o Negruti, né? Que é um jogador que sobe, desce, fez uma Copa São Paulo boa, tudo mais. Vamos ver, né? Se ele vai ser utilizado aí. Eu espero também. É um jovem, ainda não teve oportunidades. Que ele consiga, né? Mostrar o futebol dele, mostrar um bom futebol, para que fique aí no elenco de São Paulo. Dos outros meio-campos aí, né? Temos o Marcos Antônio, esse eu falo. Tem muito torcedor que gosta, ama o cara, mas assim, eu acho um jogador, não vale para mim os 25, 29, não sei quantos milhões aí que tem na negociação dele, para mim não vale tudo isso. Alguns usam o argumento, mas o Flamengo queria também, então, né? Meu, se for usar esse parâmetro, o Flamengo também, quando o São Paulo contratou o Pablo, também queria o Pablo. E que o Pablo fez em São Paulo? Alguém lembra do Pablo, atacante? Tem enganação, que o São Paulo gastou um dinheirão nele. Então, o Flamengo também queria, né? Então, isso não é parâmetro, né? Então, porque assim, eu acho o Marcos Antônio assim, ele marca muito mal. Eu já ouvi torcedores que achavam que faz, não, ele marca bem. Eu não sei que tipo de jogo vocês viram, né, para achar que ele marca bem. É um jogador que marca muito mal e muito toquinho de lado e tudo mais. Talvez em jogos que você possa segurar o resultado, ficar lá tocando e tudo mais, para o outro time não atacar, até que funcione, mas eu acho ele meia boca, assim. O Bobadilla, no ano passado ele estava jogando melhor, né? Eu prefiro ele ao Marcos Antônio, porque eu acho que ele é mais versátil, né? Ele marca um pouquinho melhor, ele não marca também tão bem, mas acho que ele é mais forte fisicamente, ele chuta, ele finaliza, né, jogadas tal. Eu acho ele um pouco, às vezes, atabalhoado, né, estabanado, assim, tal. Mas eu acho que é uma questão de fase, né? É um jogador jovem também. Mas ele tem que jogar na posição dele, segundo volante. Inventar ele como primeiro volante, e tudo mais, aí ele não vai jogar bem, né? O Carpini ele até chegou a jogar de lateral direito, né, tal. Eu acho que é um jogador que ainda pode ter alguma boa situação aí no São Paulo, né? Então, agora vamos falar dos meias mais ofensivos aí, né? A gente tem o Oscar, que eu acho que é um jogador muito bom, né? Eu acho que não vai dar para jogar todos os jogos, mas assim, eu deposito nele, principalmente nossas jogadas aí de bola parada, nossas jogadas, nossa armação de jogadas, né? Então é um jogador que vai conseguir achar o passe para os atacantes, mas tem essa limitação da questão física de não vai conseguir jogar uma sequência de 10 jogos em 20 dias, né? Não dá para exigir isso do cara, né? É um jogador mais lento, mas é um jogador que eu acho que agrega muito ao São Paulo, fez o São Paulo melhorar muito o seu time titular quando chegou. Temos aí o Alves, né? Um garoto aí. Acho um jogador muito bom, tecnicamente, muito bom de verdade. E eu acho que o Zubeldia tem que pensar assim: o Oscar não pode jogar? Joga o Alves, né? Tem a questão ainda que ele não renovou o contrato ainda, e o São Paulo evita colocar, né, está evitando colocar jogadores sem contrato jovens assim para jogar no time titular. Espero que renove o mais rápido possível, porque é um jogador que pode ser muito útil ao São Paulo, né? Muito bom tecnicamente. Vamos lá, vamos agora mais para frente. A gente tem o Lucas, né? Eu acho também um jogador importantíssimo para o São Paulo. Mas é um jogador que às vezes toma decisões erradas, né? Ele às vezes tem jogo que quer pegar a bola e ficar correndo com a bola. Não é assim, né?
catar a bola no meio campo, sair correndo e chegar até o gol. Não é todo jogo que dá para fazer isso. Mas, assim, é um jogador que nossas jogadas mais importantes estão no pé dele. Né? Faz seus gols, tem sua importância, mas também acho que é um jogador que não dá para ficar jogando todo jogo. Né? De novo, vai estar lesionado, né? Então tem que tomar mais cuidado com isso e tem que aprender um pouquinho a cadenciar o jogo. Né? Ele não tem mais 20 anos, mas é um jogador assim, né? Lá ao lado do Oscar, para mim, são os dois jogadores mais importantes tecnicamente do time. Temos aí, vai. Ele é um atacante que joga tal, né? Vai, vamos colocar aqui já no bolo o Luciano. Eu acho assim, eu sou muito sincero, assim. Eu acho ele um inútil? Não. Eu acho esse cara digno de ficar gritando no estádio o nome dele? Também não. Né? Eu acho assim, é um jogador que é 880. Se faz gol, ótimo. Ele fez o gol. Se ele não faz gol, eu acho que ele contribui muito pouco. Ele taticamente é uma bomba. Já acho que comentei isso em algum vídeo nosso aqui. Porque você não sabe qual que é a posição dele. Ah, ele é segundo atacante, só que ele vem lá no meio campo pegar a bola. É, cara, sei lá. Eu não gosto do estilo de jogo dele, mas eu não acho também um jogador inútil. Para mim é um jogador que seria o quê? Um reserva que entraria sempre em jogos assim, tá empatando o jogo, tá perdendo o jogo, aí ele entra, na minha opinião. Ser titular absoluto, incontestável, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá? O que mais que a gente tem aí? Temos o Ferreirinha, que também uma parte da torcida adora, né? Para mim, uma contratação muito equivocada do São Paulo, né? É, 25, 35% o cara paga 3 milhões e meio de dólares, que São Paulo nem pagou por ele, nem conseguiu pagar. O cara ganha um salário relativamente alto, para o cara estar desde julho sem participar sequer de um gol, ou com assistência, ou com o próprio gol. Aí isso já fala muito, velho. Quando o São Paulo comprou, ele não estava servindo na Série B, ele não serviu na Série B para o Grêmio. Aí você acha que numa Libertadores para o São Paulo vai servir? Então, eu acho, assim, salário alto, custo alto, pouquíssimo retorno. E ele tem sorte, né, que alguns torcedores só lembram das boas jogadas dele, mas esquece das 20, 30 jogadas erradas que ele comete todo jogo. Né? Ele tem o mesmo defeito do Igor Vinícius aí, que aí futebolístico baixo, né? Toma decisões muito erradas. Eu não gosto, sabe? Eu me livraria dele para dar oportunidade para garotos da base. Aí no mesmo ensejo está o Eric, né? É muito parecido com. Ele é o Ferreirinha do outro lado, só que ele teve menos oportunidades, isso é um fato, né? Ele custa menos, esse também é um fato, né? Custa e custou menos ao São Paulo, mas também decisões ruins, jogadas, né? Perde muita jogada, tal. Eu realmente, né? Isso aí é um presente do Dorival, São Paulo, né? O pessoal que ama o Dorival, né? Realmente não sou muito mais colocar os meninos da base do que o Eric. Então são dois jogadores aí que, né? Os dois juntos devem custar aí mais de R$ 1 milhão para o São Paulo por mês. Esse dinheiro poderia ser muito melhor empregado aí. Então, para mim, são jogadores que não funcionam. Aí tem o Lucas Ferreira, né? Esse também jogador aí que joga aberto. Gosto muito também, porque é um jogador muito forte fisicamente, chuta, tem personalidade, vai para cima. Acho que é muito melhor investir nele do que nos dois anteriores. Então, é um jogador que acho que pode dar bons frutos aí para São Paulo. Mais à frente, né? A gente tem o Caleri, né? Eu acho assim, também o Caleri tem moral porque ele se dedica, tem moral porque ele briga, porque ele luta, mas, cara, eu não consigo normalizar essa história que alguns torcedores de São Paulo têm, lá desde a época do Aloísio, de gostar de centroavante que não faz gol. Né? Essa história de toca no Caleri que é gol, me desculpa. Né? Um jogador que na carreira precisa de 3 jogos para marcar um gol, não é um centroavante muito efetivo. Tá? Então, os números dele, já fiz um vídeo aqui no canal sobre os números dele, então não estou inventando da minha cabeça. Luta muito. Pô, não é judô, não é boxe. Faz pivô, né? Meu, vai ser dentista então, se quer fazer pivô e tal. Acho um jogador assim que, meu, ou começa a fazer gol de novo, ou, sei lá, não dá para depender dele. Essa que é a grande questão. Tá? Esse negócio de
trombar, tudo mais, é muito bonitinho, é muito comovente, mas não resolve o jogo, tá? Então essa é a minha opinião. Ou ele começa a fazer gol, ou pode-se pensar aí, né, um salário muito alto também, negociável, tá? Temos o André Silva, né, que aí boa parte das não gosta, não sei por quê, né? É o jogador aí do São Paulo que mais fez gol esse ano, né, mesmo sendo reserva. Eu acho um bom jogador, tá? Característica bem diferente do Caleri, mas é um centroavante que está na área e finaliza. Eu prefiro um centroavante desse jeito, tá? Então, gosto, tá? Muitos aí deixam ele como indispensável, eu acho que não, acho que é um jogador que pode, né? Tanto é que tem times aí até da Europa aí que o cobiçam, tá? Certo? Então, ele não é um jogador tão ruim assim como as pessoas acham. Acho que é um jogador bom. E tem o Rian Francisco, que eu acho que assim, ele é muito promissor, ele é ótimo no ofício de centroavante, porque ele faz gol, ele tem, né, a malandragem dentro da área, de se posicionar bem, finaliza bem. Mas a gente tem que ter calma, né? É um menino, 17 anos ainda, né? É, não podemos colocar a pressão dos gols do São Paulo sem nele, mas eu acho que ele tem que ser melhor utilizado pelos Juventude, né? Jogo aí que tá ganhando, 2-0, dois gols de diferença, às vezes três gols de diferença, bota o moleque para jogar 15 minutos, tira o Caleri, não precisa deixar o Caleri o jogo todo, né? Tira lá o Luciano, né? Ou se o André já tava jogando já, pô, já jogou 70 minutos, põe o moleque para jogar, sabe? Vamos tentar desenvolver melhor o moleque aí e tal. Então, espero que ele tenha mais oportunidades aí, certo? Mas acho um jogador aí precioso que o São Paulo tem. E o Zubeldia, na minha opinião, né? Tem gente que ama e tem gente que odeia. Também, vamos fazer uma análise racional. O que eu gosto do Zubeldia? É muito evidente que é um técnico capaz em termos táticos, né? Porque ele conseguiu sair daquele 4-2-3-1, alguns chamam de 4-2-4, mas é o mesmo técnico que consegue armar um time com três zagueiros, certo? Muitos técnicos brasileiros aí, exaltados, que alguns torcedores querem, não têm essa capacidade, tá? De migrar para esquemas táticos tão diferentes. Então, é um cara que tem capacidade. É legal essa identificação, essa intensidade que ele tem e tal. Exagera um pouco em reclamação, toma muito cartão, mas, assim, você vê que o cara é comprometido com o São Paulo Futebol Clube. Então, isso eu acho da hora nele. O que eu acho ruim? Ele tem uma convicção em alguns jogadores que beira a teimosia. Então, eu tenho que confiar no jogador por causa da hierarquia lá que os argentinos dizem, né? Então, assim, por exemplo, o Caleri não faz gol há 5 jogos. Não, mas eu confio nele, é meu capitão. Não, tem que tirar. Não tá rendendo? Tira. Né? Então, essa teimosia, essa insistência eu acho ruim. E essa prerrogativa de colocar jogadores que vê que não está dando nada em detrimento dos jogadores da base. Eu não quero que ele coloque todos os jogadores da base como titulares, tal, como alguns falam, mas eu acho que, meu, para segundo tempo, para dar um outro tempero pro jogo, eu acho que tem que usar mais os meninos, né? Porque, né, ficar colocando lá Ferreirinha, Eric, jogadores que a gente já vê que não tem, né? Pode dar certo em uma, mas vai dar errado em 20, certo? Sei lá. Então, essa que é a minha questão. Então, eu acho assim, ele tem pontos bons, ele tem pontos ruins, tá? Para mim, no Brasil, não tem um cara que o São Paulo possa pagar que seja melhor que ele, tá? Então, se for para colocar esses caras que ficam falando aí, Renato Gaúcho, pelo amor de Deus, sério. Quem pede Renato Gaúcho no São Paulo, de duas uma, ou odeia o São Paulo, sabe, torce contra o time, ou não acompanha futebol, certo? Então, dá uma olhada como as campanhas que ele fez aí ultimamente, né? O cara falava que com times caros ele seria campeão de tudo, não foi, né? Ele, né, fala, acho que é o terceiro vídeo que eu já falo desse número, né? O cara conseguiu tomar 106 gols em duas versões do Brasileiro. 106 gols, cara. É muito gol.
É uma média aí de 1,5 gol por jogo, quase, certo? Então, é bastante, pessoal, é bastante, tá? É, E outros técnicos aí que também, né, não dá, certo? Então, pessoal, esse é o meu ponto de vista, antes aí das competições de verdade começarem, sobre o grupo do São Paulo. Acho que o São Paulo pode ser campeão de alguma coisa? Talvez em Copa, né? Depende dos cruzamentos, tudo mais, tal. Brasileiro, se a gente conseguir uma vaga para Libertadores, já está de bom tamanho, certo? Pelo investimento que São Paulo tem. E a gente tem que entender também, São Paulo está com problema financeiro. Não dá para ficar comprando jogador como outros times conseguem comprar, certo? Então, pessoal, é isso aí. Vamos torcer aí para esse ano ser bom. E até o próximo vídeo. Grande abraço. Até mais. Só para completar aqui o vídeo, pessoal, acabei esquecendo do Alisson, né? O Alisson é o nosso melhor segundo volante. Espero que ele consiga jogar muito bem, como já jogou, né? Esteja plenamente recuperado. E foi mal, Alisson, ter esquecido você aí, certo? Mas é o nosso melhor segundo volante. Espero grandes jogadas, grandes situações aí criadas por ele aí, como sempre aconteceu aí desde que ele começou a jogar nessa posição. Falou, pessoal, até mais.